Graça e paz, queridos. Boa noite para todos vocês que têm acompanhado os vídeos, né? Para toda a família que está em casa, para as crianças, as mamães, os papais que têm crescido no conhecimento na graça do Senhor Jesus. Eu acredito que por esses dias vocês estão mais familiarizados com o culto no lar. E eu espero que isso seja uma prática continuada na vida de vocês, não apenas nesse momento. Não se cansem de cultuar a Deus, nós fomos feitos para cultuar a Deus. E assim, à medida que nós vamos crescendo, essa intimidade com Deus, ela se torna mais prazerosa. Nós sentimos falta, né, quando nós não cultuamos a Deus. E vocês estiveram no sábado passado vendo um resumo do Salmo de número 14. O pastor Natália trouxe um resumo tão maravilhoso, muito bom. E hoje, queridos, nessa segunda-feira, nós estaremos aí fazendo um resumo do Salmo número 15. Nós temos no roteiro do culto lá uma explicação e a gente aprende ali com aquela explicação, mas nós olhamos, hoje vamos olhar o Salmo, como nós temos feito nas outras vezes, observando assim a realidade de contexto também, o salmista, a expressão e fazendo uma contextualização com o Novo Testamento. Então, vamos observar comigo Salmo 15? Então, pega a sua Bíblia, tá? Nós vamos fazer uma breve leitura, um salmo bem pequeno, 5 versículos, mas com muita profundidade que você precisa observar. E com certeza, a partir de hoje, esse salmo, você lendo esse salmo e observando ele, a sua vida vai ser diferente. Os outros momentos de leitura desse salmo vai ser bem melhor para você. Então, preparados? Vamos então fazer essa observação desse salmo maravilhoso. O salmo número 15 ele é um pouquinho diferente do 14, mas a gente pode fazer uma conexão com ele da seguinte forma, como uma continuação do salmista e observá-lo como algo assim continuado, mas como se o pensamento do salmista aqui, claro que a gente não sabe qual foi a data, mas dentro da composição e do encaixe dos salmos dentro dessa enumeração, o salmo de número 14 vai mostrar aí uma comparação entre o justo e o injusto, não é? Mas no Salmo 15, o salmista parece externar uma curiosidade. E talvez essa curiosidade seja a minha, a sua, a de muitas pessoas, mas que isso vai ser tratado agora com essa leitura. Então o salmista começa aqui fazendo duas interrogações importantes. Essa interrogação nós podemos ver como a pergunta maravilhosa. Vamos colocar assim. Uma pergunta fundamental, né? Então, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Duas interrogações importantes. Nós podemos chamar até de quesitos. Dois quesitos que precisam de resposta, tá? Então, essa pergunta, ela pode ser uma pergunta para algumas pessoas parecer muito boba, talvez, para algumas pessoas. Como é que eu vou perguntar isso para alguém? Será que você faria essa pergunta para um irmão, para um diácono, para um pastor, para um amigo seu da igreja, para um colega seu? Talvez você tenha essa dificuldade de fazer essa pergunta. Mas o salmista está perguntando diretamente ao Senhor, porque o Senhor responde, ele sabe, ele já tem uma intimidade com o Senhor, de perguntas e respostas, um relacionamento do salmista com o Deus Todo-Poderoso. Então, a questão de habitar e morar, talvez a gente não tenha observado, mas habitar e morar são coisas diferentes, tá? Por exemplo, vamos pensar no bairro do Gás, habitar no bairro do Gás. Então, você é um habitante do bairro do Gás. Você habita no bairro do Gás, mas habitar não diz que onde você mora, dentro dessa habitação, dentro do Gás.
tá? É um conjunto habitacional que muitas pessoas habitam nele, mas não diz onde você habita. Quando você diz, eu moro no Gásio, na rua Manuel Francisco de Melo, número 340, ou na rua George Cunha, ou na rua Francisca Aparecida, ou na Juscelino Kubitschek, em alguma dessas ruas, e diz o endereço, o número da casa, você está dizendo aonde você mora, qual é a sua morada. E o salmista aqui, a questão do tabernáculo é uma coisa muito ampla, ou seja, o reino de Deus. Nós poderíamos aqui classificar esse tabernáculo aqui como o reino de Deus. E morar significa estar ali, ter um lugar no reino de Deus. Olha que coisa boa, já melhorou. Aí daí por diante você pode melhorar a sua convicção. Mas a resposta, ela traz uma sequência de respostas, né? A resposta, ela é sequenciada, que vai mostrar aqui um caráter forjado de uma pessoa em Deus. Ok? Então, vamos ler agora os versículos seguintes, do versículo 2 ao 5. Diz assim, a resposta é: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será abalado. Até a parte B do versículo 5, do versículo 2 até a parte B do versículo 5, nós vamos observar algumas coisas que poderiam ser requisitos, ou seja, alguma forma que poderia soar como condutas. E se nós fôssemos enumerar, nós estaríamos enumerando aqui cerca de 12 condutas na vida de uma pessoa que habitaria, né, no tabernáculo de Deus, que moraria no Santo Monte. Queridos, eu quero dizer para você que está me ouvindo, que está me vendo, que esse salmo, para que você tenha uma ideia melhor no seu coração a partir dele, ele não é uma receita, ele não é uma prescrição para alguém chegar ao céu, tá? Mas é uma descrição de uma vida moral, ética, de uma pessoa que vai morar no céu. Dá para entender? Não é uma prescrição. Ou seja, você cumprindo, você sendo isso aqui, não habilita você a ter acesso ao céu. Tá? Então não é uma prescrição, ele descreve o comportamento de alguém que tem vida com Deus. Talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas, e talvez tenha sido a sua, né? A curiosidade: quem é que pode morar, Senhor? Quem é que pode habitar, Senhor, no teu tabernáculo, no teu santo monte, seu santo templo? Então, queridos, essa descrição aqui, essas respostas, essa resposta com vários pontos significativos, mostram o caráter de uma pessoa, de alguém que anda com Deus. Então, quando nós observamos, por exemplo, o Salmo 1, nós vamos observar que o Salmo 1 descreve alguém que é bem-aventurado, tá? Que teme ao Senhor. Essa pessoa bem-aventurada, ela também mostra o caráter forjado de alguém que caminha com Deus. Mas uma coisa interessante, por exemplo, quando você observa lá no livro de Mateus, capítulo 19, se eu não me engano, versículo 18, ele vai descrever ali uma história de Jesus, um momento com Jesus, e um jovem rico, ele pergunta a Jesus
como é que ele pode ganhar a vida eterna, ter a vida eterna, e Jesus vai descrever. E aí ele diz, não, mas eu faço isso, já cumpro os mandamentos. Aí Jesus diz, não, mas ainda te falta uma coisa, vai e vende os teus bens e distribui para os pobres e segue-me. A ideia, queridos, ali não é que ele vendendo as coisas, ele estava ali se habilitando a morar no céu e a ter parte no reino de Deus, a ter vida eterna. O que faria a diferença era seguir Jesus. Então aqui o salmista está descrevendo o caráter de uma pessoa que tem Deus na sua vida. E ele tem a resposta. A resposta está nessa pessoa que zela, que tem zelo pelo nome do Senhor e se comporta com essa característica, com um caráter de alguém que obedece a Deus, que não só tem a imagem e semelhança de Deus, mas ele parece com Deus, é filho de Deus. E o resultado é interessante, na parte B do versículo 5 diz assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Se você ver lá em Marcos capítulo, se eu não me engano, 9, você também vai identificar, e no capítulo de Lucas, capítulo 18, se eu não me engano, também você vai identificar essa característica do jovem rico. Então você pesquisa sobre a parábola do jovem rico, não é? O momento, o encontro com o jovem rico e a resposta de Jesus. Então, observe que essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus faz com que alguém tenha o Espírito de Deus em si. E aí, isso aqui descreve o fruto do Espírito de Deus na vida do cristão. Então, você que vai habitar no céu, você precisa se comportar já como um habitante, como um peregrino na terra, mas alguém que habitará nos céus. Então, quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, como o salmista descreve, no Salmo 91, ele está descrevendo alguém que dá fruto, alguém que vive em paz, alguém que faz a diferença dentro da sociedade. Então, medite nesse salmo, observe-o e aplique a sua vida como um cristão que tem a lei de Deus, que tem Jesus como a sua fonte de vida, o seu modelo, o seu padrão de vida. Amém? Então, que Deus abençoe você, que você continue orando, perseverando, cultuando a Deus, e Deus vai fazer você prosperar, fazer você viver em paz, fazer você meditar e ensinar também a palavra de Deus. Continue firme em nome de Jesus e vamos perseverando. Juntos nós somos mais fortes para a glória de Deus. Um abraço em nome de Jesus.